Quão grandes são os teus sinais, quão poderosas as tuas maravilhas. Teu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Daniel capítulo 4 e verso 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Estamos analisando Atos 20, verso 28. Cuide bem de si mesmo e do rebanho que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu precioso sangue. Veremos aqui neste texto algo misterioso. E eu já começo perguntando: como entender isto? O Espírito Santo tem sangue? Porque aqui no texto está falando de duas ações do Espírito Santo. A primeira ação, a gente aprende que quem constituiu aqueles obreiros como bispos ou pastores ou presbíteros, que no texto quer dizer a mesma coisa, quem constituiu-os foi o Espírito Santo. Depois, na conclusão do verso, diz que o Espírito Santo comprou a igreja com seu próprio sangue. Aleluia! Bem, aleluia, mas aqui tem algo que nós precisamos entender. Espírito não tem sangue. Espírito é algo incorpóreo, é algo invisível. Como que o texto diz? Como que Paulo fala que o Espírito Santo comprou a igreja com seu próprio sangue? É aquela bênção, aquela revelação que a igreja já tinha, mas que a maioria das igrejas não tem hoje. Quando se fez, quando se passou a fazer aquela distinção antibíblica entre Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, a chamada Trindade, que também pode ser chamada três deuses, embora procura-se negar, procura-se ocultar. Mas é um tipo de idolatria evangélica, quando Deus é o único, quando o texto aqui mostra a verdadeira unicidade de Deus. Veja, quem na realidade comprou a igreja com sangue, no sentido concreto, no sentido claro, foi Jesus. Ele que tinha corpo, ele que tinha sangue, ele era o Filho, ele que morreu na cruz para nos salvar. Mas por que então fala que o Espírito Santo comprou a igreja com o seu próprio sangue? É porque Espírito Santo aqui
é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo. Não eram duas pessoas ou três. Esta confusão que muita gente tem, Deus, Jesus e o Espírito Santo, precisa sair da mente das pessoas, sair dos corações. O próprio Deus, o próprio texto aqui mostra que Deus, o Espírito Santo, Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo que comprou a igreja com seu sangue, embora o Espírito Santo não tem sangue, é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, o apóstolo estava dizendo então que os líderes, que os pastores, bispos, presbíteros, anciãos, aqueles que são encarregados de cuidar da igreja de Deus, eles têm que saber que, primeiro, eles foram escolhidos pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Note a clareza do texto. Cuidai de vós mesmos e do rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu. Note a clareza, vos constituiu anciãos. Mas para quê? Para que um pastor está à frente da igreja? Diz o texto que eles foram escolhidos para pastorear o rebanho de Deus. Mas pastorear quer dizer o quê? Alimentar o rebanho de Deus. Mas alimentar, como se entende este alimentar? Ah, pesados pastores, se vocês soubessem o valor de uma visita pastoral. Aquela pessoa, aquela família simples, lá de longe da sede, lá na zona rural, aquela família que pouco pode vir na sede, quando chega o pastor. Eu me lembro, eu fui criado na zona rural e meus pais tinham um zelo espiritual que me deixou na família marcas profundas. E a nossa casa era palco da presença da visita de pastores. E eu ainda adolescente, como eu sentia feliz quando meu pai dizia: olha, tal dia o pastor fulano vem aqui. A gente ficava naquela expectativa. Então, os pastores devem saber que a presença deles é marcante na visita do rebanho. Isto quer dizer pastorear, quer dizer alimentar o rebanho e, o mais importante, alimentar o rebanho com a palavra de Deus. O pastor é aquele homem que tem que estar, além de cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da palavra do Senhor, para ministrar a palavra do Senhor, para alimentar o rebanho do Senhor. Então, essas lições, é lógico, alguém diria: agora os pastores estão aprendendo. Não, quando os pastores aprendem, a igreja aprende junto, porque
ela vai receber os benefícios de um pastor que é formado nos princípios da palavra do Senhor. Deus, louvado seja o teu nome. Graças a ti, que embora sendo barro, sendo meros homens, o Senhor nos constitui para cuidar do teu rebanho. Este rebanho que é tão especial, que foi comprado pelo teu próprio sangue. Deus, aleluia, por esta escolha. Mas, ó Senhor, ministra sobre nós nesta manhã, ministra sobre a liderança da tua igreja espalhada pelo mundo. Enche eles do conhecimento, enche eles da visão pastoral, enche eles da tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.